Olá galera, beleza? Eu sou Sakura Prongos e no vídeo de hoje a gente vai reagir ao primeiro vídeo que eu upei aqui no canal, faz uns 6 anos atrás, mais ou menos, que foi As Asas da Malévola. Bom, esse vídeo, ele foi o primeiro vídeo que eu upei no canal, provavelmente também foi o primeiro vídeo que eu gravei, e eu tentei editar ele, e tudo isso talvez não tenha acontecido, sejam só tentativas. Se você é novo aqui, eu sou Sakura Prongos e a gente fala nesse canal sobre cosplay em geral. Como eu comentei, se esse vídeo é o primeiro do canal, já faz uns 6 anos mais ou menos, faz 6 anos que a gente fala de cosplay aqui, e se você já é um inscrito recorrente, você já conhece o nosso conteúdo, bem-vindo de volta. Vocês me pedem pra falar sobre esse vídeo e os comentários desse vídeo meio que me pedem também pra falar, porque às vezes as pessoas mandam uns comentários que são desnecessários, mas às vezes eu concordo com eles. Então eu achei que ia ser bem interessante a gente fazer um react sobre o meu primeiro vídeo aqui no canal, que foi essas asas da Malévola. Eu não fiz esse vídeo direito, eu não mostrei as asas finalizadas, eu não mostrei nada finalizado pra vocês. Então vamos lá, vamos ter essa experiência juntos. Ah, que vergonha essa experiência. Oi, eu sou Sakura Prongos e essa é a minha gata. A primeira coisa que eu reparo nesse vídeo é quantos dentes. Parece que eu tenho muito mais dente na boca. E a Nidalee tão pequenininha. Essa intro, como eu tenho vergonha dessa intro. Ai. Esse papelzinho cretino. Cretino que eu imprimi. Não vamos falar sobre isso. Eu morro de vergonha. Channel. Ah, tá. Esse começo eu vou mostrar pra vocês uma coisa sem explicar o que ela é. Fantástico, que ótimo tutorial. Deve ser por isso que eu não chamei esse vídeo de tutorial. Eu chamei ele de explicando como eu fiz o cosplay. Bom, eu vou ficar, sei lá quanto tempo gravando nada aqui. E basicamente o que eu queria mostrar pra vocês é como eu tinha feito o sanduíche de EVA e de papelão pra proteger esse U de arame que eu até comento no vídeo. Tadá. Ah, falta de foco. Não dá pra ver direito porque ele é maior que o quadro da câmera. Não dá pra ver direito também porque você tá sem foco. Na costas da cabeça. É uma armação de metal. Nele todo, até aqui em cima. É uma armação de metal, eu passei de uma entretela. Arame, metal. Não sei o que é, filó. Filó, é. Então, eu usei filó, que é tipo uma entretelinha. Ela é uma telinha tramadinha assim, né? Ainda tem gente nos comentários que me pergunta o que é fufiló. Não, é só filó. É que eu pronunciei torto, não editei, não gravei de novo, fico feio, também não escrevi na descrição. Então, um combo pra não dar certo, né? O que a gente pode ver assim, nesse vídeo, nesse trecho, é como tá tudo sem foco, é como eu tô vermelha, e como eu não tenho nenhuma preparação pra falar com a câmera. Eu acho que muito diferente de hoje em dia, que eu tô mais acostumada a falar pra câmera. Hoje em dia eu tô muito mais acostumada a falar pra câmera, e hoje em dia também a gente consegue editar vídeo. Esse vídeo praticamente não tem edição, ele tá no cru, então, né? Cola quente. Esse pedaço de metal, ele segue aqui, ele faz uma barriga aqui embaixo. Ele faz um sanduíche de EVA com cola. Era isso que eu queria tentar. Tentei mostrar no começo do vídeo. Eu fiz esse U, tem o formato das asas, elas vêm. Aí onde vai as costas, eu fiz um U de arame. Fiz toda essa estrutura num arame só. Assim ela fica com mais estrutura, né? Mais resistência. Apertei alguma coisa. Mais estrutura, mais resistência. Porque ele é uma coisa só. E eu precisava de alguma coisa pra proteger esse U que ia nas costas. Não só pra deixar mais confortável pra pessoa que ia vestir, que ia distribuir mais o peso e proteger do arame, mas também poder colocar umas alças. E você veste essas alças que nem fosse uma mochilinha, sabe qual é? De contato. E saindo dele tem 2 fitas de elástico. O que faz com que a peça fique razoavelmente leve e fácil de carregar. Razoavelmente leve e fácil de vestir. Eu tô colando... Se você quiser ver um vídeo com uma estrutura bem melhor do que essa, é ainda um vídeo bem antigo, ainda a gravação é meio tosca e tal, mas eu explico melhor da estrutura, foi como eu fiz as asas de um dos Cavaleiros de Ouro. Eu fiz com cano PVC, o que deixa bem mais confortável, bem mais fácil de fazer. A estrutura, eu expliquei bem mais bonitinho como é que eu fiz a estrutura, sabe? Então, se você quiser ver um vídeo que não é tão novo, mas que já tá no canal sobre estrutura de asas, vê aquele. Eventualmente vai sair mais vídeo de asa, porque é uma coisa que vocês me pedem muito. Mas nesse momento, por enquanto, ainda nenhuma estrutura muito grande. As penas
fileira por fileira com cola quente. Eu tô colando fileira por fileira, eu tô tentando dar o maior espaço possível entre uma pena e outra, porque as penas reais, elas são leves, mas ela ainda assim tem algum peso se você colocar todas elas juntas. Meu medo era que as asas ficassem muito pesadas, o que elas meio que ficaram. Eu tive que colocar um fio de nylon segurando uma asa a outra para evitar que elas abrissem, porque como eu fiz de arame e não é um arame super rígido, ele foi flexionando ao longo do tempo e as asas ficavam muito caídas. Mesmo. Elas ficaram super firmes, elas já estão alguns dias aqui penduradas, porque minha pistola de cola quente quebrou. Minha pistola de cola quente quebrou mesmo nessa época, aí meu pai me comprou outra pistola de cola quente profissional, que já não sei mais onde a gente colocou de volta ali. É uma pistola de cola quente profissional, então se por acaso você vive brigando com as pistolinhas de cola quente pequenininha, compra uma pistola de cola quente profissional. Ela é um pouco cara, mas ao invés de você ficar trocando todo ano, lembra-se, essa daqui tem uns 6 anos com a gente e nunca deu nenhum problema. Pra continuar trabalhando esse projeto, eu peguei uma pistola de cola quente que a vizinha tinha, se eu não me engano. Foi ela que eu usei pra terminar o projeto. Eu também vou começar hoje e devo terminar até segunda-feira as asas. E vai ser um projeto bem legal quando ele estiver pronto. A Débora do passado. Eu vou postar um vídeo sobre elas, porque eu tô Sakura do passado. fazendo pequenas filmagens sobre o passo a passo dessa montagem. Iludida. O que tá sendo muito divertido. Iludidíssima. Então em breve tem um vídeo completo. O que aconteceu com essas peças e por que nunca teve vídeo completo delas no canal. Essa era uma peça que eu fiz pra uma menina que tava fazendo aniversário. Ela ia fazer uma festa de fantasia pro aniversário dela. E eu acabei atrasando pra terminar essas peças, porque era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo qualquer coisa por encomenda. E quando eu entreguei as peças pra ela, tava muito em cima do aniversário, e eu combinei com ela que depois do aniversário a gente ia fazer umas fotos, porque eu queria mostrar como é que a peça ficou pronta. O que acontece é que ela destruiu as peças que eu entreguei pra ela em, sei lá, 5, 10 minutos. Me contaram que ela rolou na grama com as coisas, entrou na piscina, destruiu as peças. Começou a festa, ela destruiu tudo. Por isso que nunca teve filmagem de nada disso pronto. Por isso que eu nunca consegui mostrar pra vocês como é que elas ficaram. Porque eu nunca consegui mostrar o visual dela completo. Porque não existe isso, tá ligado? E depois que eu conversei com ela, eu falei, mas você conseguiu tirar alguma foto antes e tal? Ela falou, ah, não tirei nenhuma foto. Então, se ela tirou, ela também não quis me mandar. E no final das contas, eu não tenho registro, eu mesma não tenho registro de como ficaram essas peças prontas. Completo das peças que eu fiz com Malévola. Queria, mas não tenho. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser ver alguma coisa sobre o visual da Malévola, feito pra gente se divertir, pra uma festa fantasia, pra ficar em casa, pra tirar umas fotos, eu fiz um dos desafios que tem aqui no canal, cosplay em tantas horas, eu fiz a Malévola. Eu fiz os chifres da Malévola, a asa da Malévola com tecido e tal, com umas coisas que eu já tinha aqui em casa. Não é um negócio pra cosplay, mas é um negócio bom pra você ter uma ideia de como fazer pra uma fantasia, pra tirar umas fotos pra ficar em casa. Um negócio bem simples, mas ainda assim tem dicas bem interessantes naquele vídeo. Aquele vídeo que é coisa pra fazer em casa, pra ser simples, pra usar uma vez, 2 vezes, é muito melhor do que esse vídeo aqui. Qualquer vídeo no canal é muito melhor do que esse vídeo aqui. Então ali é uma interpretação e não perfeccionismo, igual a gente gosta. E a cliente que pediu que fosse usado peças naturais. Eu, se fosse fazer hoje em dia, eu faria peças de EVA, eu faria asas de EVA. Tem conteúdo, tem 2 ou 3 vídeos aqui no canal sobre asas de EVA, e com certeza eu usaria as técnicas das penas em EVA, porque você não usa material animal e você tem mais controle também de como você quer que fique as penas, cor, formato, tamanho e tudo isso relacionado às asas. E se você quiser ajudar a gente a continuar criando conteúdo, considere se tornar membro aqui do canal. Membro do canal é diferente dos membros do Clube Cosplay. Se você quiser se tornar membro do Clube Cosplay, tem link aqui na descrição. Mas os membros aqui do canal a gente tá chamando de polvinhos. E os polvinhos aqui do canal, a partir de R$ 1,99, já pode ajudar a gente a continuar criando conteúdo e vocês recebem alguns benefícios. Considere se tornar um polvinho aqui do canal, ajuda bastante a gente e é um apoio muito interessante, os dois lados acabam saindo ganhando. Para fazer esse cajado foi muito simples mesmo, eu usei um cabo de vassoura e cobri ele com massa e alguma coisa assim. Eu acho que eu podia ter feito ele num formato um pouquinho mais interessante, mas foi o que eu tinha pra hoje. Eu usei bastante jornal, papietagem e coisas assim. Eu fiz uns detalhes em cima mesmo, eu fiz as garras que tem as veias de árvore que tem em cima do negócio, e ficou bem interessante. Eu 15 minutos pra achar a palavra. Melhor que isso, né? É bem simples de fazer isso, na verdade. E aí a gente tem um momento de edição do... Eu editei esse vídeo, vocês não estão entendendo. Esse vídeo tem edição. Mas olha esse tempo que eu saio da câmera e não fica nada acontecendo. Eu não sei porque as pessoas assistem esse vídeo ainda. Assistam os conteúdos novos do canal.
Eu gostei bastante dos formatos, o formato do chifre. Eu acho que ele não tá do jeito que ele devia ser, porque o chifre da Malévola ele vai pra trás. Eu fiz um molde pra fazer isso em VA, que é um molde do Clube Cosplay. Então, se você se interessa em estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada no Clube Cosplay. Além de muito conteúdo, mas muito conteúdo, tem o molde da Malévola, tem como fazer todo o capacete da Malévola lá. E eu acho que ficou bem mais parecido com o que tinha que ser, com o que eu fiz atualmente, né, o molde que eu fiz atualmente, do que essa peça. Apesar do formato ter ficado muito, ela tá muito pra cima, ela parece mais os chifres do Nicobolas do que da Malévola. Se eu não pegou a referência do Nicobolas, sinto muito. O quanto tempo que eu fico sem falar nada? Quando vocês falam pra mim que vocês queriam saber falar pra câmera e tal, eu não sabia falar pra câmera, eu travava, eu ficava 5 minutos sem falar nada, tá ligado? E a última peça das peças da Malévola, o Corvo eu queria muito conseguir fazer de novo, é uma peça que eu gosto de fazer animais, eu gosto da ideia de réplicas de animais e miniaturas, sabe? Eu queria fazer de novo pra ter ele por aí, mas foi simples de fazer ele, eu fiz com jornal e pena. Sim. Como eu falei. O que eu acho interessante nessa sequência é ver o quanto eu já era meio torta, né? E o vídeo acaba basicamente aqui. O resto do vídeo vai ser eu colando as peças em câmera lenta, com cola quente. Eu achei bem interessante, Eu não lembrava que eu tinha cabelo azul nessa época já. Eu não lembrava que eu tinha delírio terminado nessa época. O ateliê mudou completamente de visual. A gente fez uma reforma faz uns 2 anos atrás desse vídeo que eu tô gravando aqui. E tá bem mais prático agora da gente gravar, da gente trabalhar. Meu noivo tá trabalhando comigo, agora a gente faz uma dupla infalível e tem espaço pra nós dois conseguirmos fazer tudo que a gente precisa. E esse vídeo, ele me trouxe bastante coisa muito boa, mas ele também me traz muitos comentários que eu tenho que ficar lidando com eles e pessoas que às vezes não entendem o fato de que isso foi o primeiro vídeo do canal de 6 anos atrás. Então eu entendo quando alguém chega e manda um comentário do tipo, nossa, esse vídeo é horroroso. Mas eu concordo, esse vídeo é horroroso, mas não é assim que... Tá ligado? Você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Então, tipo, se você achou esse conteúdo horroroso, tudo bem. Mas considere dar uma olhada no que o criador fez depois disso, sabe? Porque se esse foi o primeiro vídeo de um canal, você tá assistindo um vídeo de 6 anos atrás... Eu acho muito difícil você conseguir julgar o conteúdo de alguém há 6 anos atrás. Eu olho o conteúdo meu do ano passado e eu já vejo diferenças gigantescas em relação às coisas que eu fiz, sabe? Então, se você gostou desse react, se você gostou dessa análise do meu próprio vídeo, se você gosta de cosplay, se você por acaso já assistiu esse vídeo e falou, nossa, que cocô, aí você tá assistindo esse agora e tá pensando assim, ah, interessante esse ponto, inscreve-se no canal, deixa um comentário, deixa um likezinho, manda pros colegas, ajuda a gente a construir o canal, crescer o canal, crescer a comunidade, mas principalmente fazer o YouTube entregar os vídeos novos, porque esse é um vídeo que eu queria muito poder tirar ele do canal, mas ele ainda é um vídeo que traz um saldo muito positivo pra gente, ele ainda tem muita gente que vem pro canal por causa desse vídeo, acha curioso, acha interessante, vai ver os conteúdos novos e acaba se apaixonando e ficando. E eu quero muito chegar num ponto em que eu não preciso mais desse vídeo pra porta de entrada. Eu possa contar com outros vídeos pra ser porta de entrada, porque esse vídeo eu não tenho muito orgulho dele. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos. Sem vocês, provavelmente a gente não estaria fazendo ainda o que a gente faz. Por mais que seja R$1,99 a inscrição básica, ela faz muita diferença pra gente no final do mês, assim, mas assim, enorme, de verdade. Então, muito obrigada a todos vocês que se tornaram polvinhos, todos vocês que apoiam o conteúdo, todos vocês que gostam da gente, que deixam comentário, que deixam like, porque os polvinhos, eles fazem uma tropa e todos eles deixam comentário, deixam like, conversam, interagem. Isso pra gente vale ouro. Então, de novo, muito obrigada a você que é nosso polvinho. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo. Assistam os conteúdos novos desse canal, que são muito mais legais do que os conteúdos antigos. E indiquem para as pessoas os conteúdos novos, porque faz o YouTube entregar mais os conteúdos novos do que os conteúdos antigos. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.